enganaram com a história da guerra. Eu quase perdi dinheiro. Meu nome é Flávia Figueiredo, sou trader no mercado financeiro e hoje, além de te contar essa história, se você me prometer ficar até o final, eu te prometo que eu vou te mostrar a minha estratégia mais lucrativa de abertura do mercado. Então, fica comigo até o final. Bom, essa história da guerra é o seguinte: sábado, hoje é dia 24 de junho, então no sábado, todo mundo, o mundo inteiro ficou sabendo que os Estados Unidos atacou o Irã. Então, nossa, foi um burburinho total. Em todos os grupos de WhatsApp, todo mundo que falava sobre finanças, sobre trade, estava falando: nossa, o ouro e o dólar vão explodir. Eu cheguei a ver em fóruns que o pessoal falava assim: ai, abriu o mercado, eu já vou estar comprado tanto no ouro quanto no dólar, porque eu vou ganhar muito dinheiro, porque ele só tem a subir, o céu é o limite. Bom, gente, em teoria a gente sabe que o ouro é sim um ativo que sempre cresce, né? Ele sempre cresce, toda vez que acontece essas coisas, ele sobe de preço. Dólar também, né? Que é tipo uma proteção, a gente falando do dólar, mas na prática, como trader, no dia a dia, principalmente para quem é day trade, não é bem assim. Confesso para vocês que eu fiquei super ansiosa também com essa história, porque eu também queria comprar bastante, né? Tá comprada, mas com a experiência que eu tenho no mercado e por investigar as aberturas, ter uma certa habilidade em operar a abertura do mercado financeiro. Realmente não foi isso que aconteceu. Então, eu vou mostrar para você a minha estratégia principal de operar em abertura do mercado financeiro, o que me fez não comprar nem o ouro, nem o dólar, justamente porque eu quero mostrar para vocês. É uma das minhas estratégias mais lucrativas e mais assertivas que eu tenho. Justamente porque, para quem não me conhece, eu criei a minha estratégia, eu fiz um trabalho de laboratório, estudando parte por parte no gráfico, como o gráfico se comporta, como abre, como fecha, como se comporta em relação às médias. E hoje eu vou te ensinar essa estratégia. Esse daqui é o dólar. Ontem, o mercado, ele já abriu com gap de alta, abriu aqui em cima. Muito se diz sobre a Fab Four e tal coisa, que ele poderia subir por causa da guerra. Inclusive, teve bastante pessoas que já compraram logo no início do pregão. Mas, gente, calma. Quando o mercado abre, prestem bem atenção, essa é a minha estratégia mais lucrativa que eu tenho dentro do mercado financeiro. Quando o mercado abre com gap longe da média de 20 e ele começa a vir junto da média de 20, que é o caso, uma operação contra a média de 20, você tem que prestar uma atenção em algumas coisas. Você pode vender, sim, porque é uma operação contra a média de 20, mas você precisa prestar atenção em algumas coisas dentro do movimento. Por exemplo, quando ele chega na média de 8 ou próximo à média de 20, se ele fizer uma finta, geralmente é porque ele vai romper esse movimento. Significa que ele vai romper a média de 20 e ele vai continuar caindo. Quando ele faz uma finta. Então, o que que a gente faz? Geralmente eu e os meus alunos, nós vendemos nessa região quando o mercado faz uma finta. O que que é uma finta? É uma barra que engana todo mundo, fazendo todo mundo acreditar que o mercado vai em força contrária. E aí a gente pega e muitas pessoas começam a comprar ou invertem a mão, né? No nosso caso, a gente apenas alivia a mão. Quando o mercado começa a cair de novo, a gente adiciona de maneira pesada, né? Então, o que que aconteceu? Aí tem, tá, quando é a finta, significa que ele vai romper a média de 20. Gente, média de 20 aritmética, e tô falando no período de 5 minutos, tá? Que é o tempo que eu estudei e é o tempo que eu opero. Então, esse é um dos cenários que a gente sabe que a média vai romper. Outro cenário que ele vai romper a média e que ele vai cair. Outro cenário muito importante para a gente observar também é se ele lateraliza, antes de chegar, ele chega na 8, ele lateraliza e cai. Geralmente, nesse caso, ele sim vai cair, vai romper a média de 20, mas quando ele encontra um cenário, uma região de suporte ou resistência, ele faz novamente isso daqui, ó, um pullback mais profundo. Então, nesse segundo cenário, para poder romper também. Então, a gente vê aqui uma outra oportunidade de venda no mercado financeiro, né? Então, agora, quando o mercado faz um pullback profundo, o que que é um pullback profundo? Ah,
De repente, ele abriu aqui nessa região, né? Vou dar um exemplo. Ele abriu aqui nessa região, bate na média de 8 e novamente ele vem. Pode vir até o preço de abertura, um pouquinho mais. Buscar liquidez significa que ele vai romper também, né? Então, esse é um exemplo. Ontem, quando o mercado abriu, que todo mundo falava que o dólar ia explodir para cima, de fato, o dólar não explodiu. A gente vendeu o dólar assim que o mercado nos mostrou uma oportunidade de venda e ele caiu 44 pontos ontem. Então, não tinha como comprar, a não ser que você comprasse esse pedacinho aqui, que foi um cenário mais bonitinho, ou esse outro pedacinho aqui, que também foi um cenário bonitinho de compra, mas estava bem na cara que era um pullback profundo para busca de liquidez. Então, hoje, o índice fez a mesma coisa, só que hoje o índice foi sem, ele não fez pullback nem nada. Então, o que que isso acontece? Eu vou mostrar para vocês, ó. Inclusive aqui, vou diminuir um pouquinho mais, isso é dia 24 hoje, né? Então a gente vê que o mercado, que o índice, ele, a gente sabia, a gente tinha cenário que ele ia comprar, né? De ser comprador, mas o que que acontece? O mercado abre, vendendo, dando uma barra vendedora bem grande, uma barra elefante, contra a média de 20. Gente, ele chegou na 8, ele não fez pullback, ele não fez finta e também não fez nada, nem lateralizou aí. Então, o que que acontece? Ele sim passa pela média de 20 até achar um lugar, que era esse fundinho aqui, rejeita essa região e aí ele começa a se preparar para a subida dele. Hoje, infelizmente, eu precisei sair um pouco mais cedo da operação, mas exatamente no alvo que nós queríamos ele foi. A gente consegue observar aqui, ó, que ele queria no alvo de 100%, ele chegou aí. Então, assim, ele não caiu. Então, quando o mercado não faz uma finta, um pullback profundo ou uma lateralização antes da média de 20, dificilmente ele vai romper e cair. Ele vai ou rejeitar a 20 ou rejeitar algum outro ponto importante que está próximo a 20 e vai subir depois. Ou vice-versa, se a gente falar de um cenário vendedor também. Infelizmente, não estou com essa máquina aqui. Não tenho a plataforma do ouro, mas o ouro também, ele abriu muito parecido ao dólar. Ele, quem tiver, quiser confirmar, né? Domingo, dia 22, ele abriu com gap, né? Longe da região, e ele cai também perto. Ele fez uma finta, rompeu, e depois ele foi fazer o cenário de volta, né, para cima, né? No dia seguinte já. E é isso, pessoal. Essa é a minha estratégia mais lucrativa de abertura de mercado. É uma das que eu mais gosto de fazer, seja na compra, seja na venda. Ela me dá bons lucros. Só para você ver, se você decidir operar só a abertura, vamos falar, se você decidir operar só a abertura, gente, se você pegar esse pedaço aqui que ele fez, vai ser sensacional. Você não precisa de muita coisa. É só interpretar o que que o mercado está fazendo. Lógico, para isso existe umas outras leituras que você precisa fazer. Por exemplo, nós acreditávamos nessa compra hoje, né, por causa da macro tendência, porém, ele deu primeiro esse movimento de queda. Também no dólar ontem, né? Nós acreditávamos também, né, tipo, na queda, por causa da macro tendência, ele fez a lateralização no qual nos deu o movimento de queda, deu pequenos movimentos de compra também para aproveitar. E hoje o dólar, só um pouquinho, e hoje o dólar, ele fez ao contrário, ele fez a operação contra a média de 20 também, ó. Ele vem, ele faz aqui, ó, uma lateral, ele faz um pullback mais profundo, né? Rompe a média de 20, porém ele chega nessa região, que ele faz a lateralização, que nem eu falei, ele chega nessa região, ele volta a buscar liquidez de novo, para ele poder fazer o movimento de alta que talvez o pessoal estava esperando ontem, né? Então a gente consegue observar claramente que o mercado ele fez também. Ele abriu com gap de baixa, ele fez uma barra verde compradora, no qual facilita a compra. Eu não fiz essa compra na barra 1 hoje, por quê? Porque nós estamos num desafio e a gente tem um tipo de operação específica para fazer dentro de um horário específico. Mas a gente comentou, inclusive, no nosso grupo, era uma operação bonita, era uma operação que tinha chances de subir, né? E de subir, e é uma das operações mais assertivas e lucrativas na abertura. Bom, se você gostou dessa mini aula, já vou te convidar para você me seguir nas redes sociais, no meu Instagram. E se você tiver interesse em aprender um pouco mais comigo, lá no meu Instagram, e também vou colocar aqui o link.
de um formulário para você preencher e alguém da minha equipe vai estar te chamando. Um beijo e até a próxima.